Pela graça de Deus, nós estamos chegando hoje no nosso 19º sermão sobre as maravilhas de Deus. E hoje com um tema que com certeza, se o Senhor nos abençoar com o discernimento espiritual da sua palavra, é algo que pode te fortalecer muito, que pode te dar um alimento sólido para que você saiba lidar com as lutas, com as aflições, com os tempos difíceis, entendendo o agir de Deus na sua vida. Porque nós vamos falar hoje sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vamos começar lendo João capítulo 16, do verso 5 ao verso de número 11. João capítulo 16, do verso 5 ao verso de número 11. Reverendo Mateus leu para nós alguns versículos lá do capítulo 14. Olha que coisa extraordinária. E semana passada nós falamos um pouco do capítulo 17. E aí eu quero te lembrar que do capítulo 14 ao 17, João está focando aquele encontro de Jesus, onde ele estabeleceu a mesa do Senhor, a ceia, um encontro marcante e o que foi dito naquela ocasião. E como você pode observar, lá no capítulo 14, Jesus já começa a falar sobre o Consolador. E aqui ele continua falando sobre o Consolador ou Conselheiro, que é o Espírito Santo. E assim diz a Escritura: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Ou seja, quando Jesus diz, eu estou partindo para o Pai, os discípulos então se entristecem. Eles entendem, nós vamos perder a companhia, a presença do nosso Senhor. E aí Jesus então continua dizendo, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês, que eu vou. Se não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, guia-nos à luz da Tua palavra, para o entendimento de quem é o Teu Espírito Santo e a obra que Ele realiza em nós e através de nós. Que essa seja uma noite em que aqueles que sofrem com determinadas dúvidas acerca desta doutrina tão importante, que eles possam ter esclarecimento. Mas, ó Senhor, que todos nós, mais do que informações, conhecimento, possamos ter os nossos corações tocados, transformados pela obra daquele que foi enviado, que habita em nós e que está conosco nesta celebração, inclusive aperfeiçoando este culto para que ele chegue a Ti como uma oferta de louvor. Ó Senhor, pelo mesmo Espírito que hoje estaremos falando sobre, que o Senhor também haja em nós nesta noite para a Tua glória, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Há uma frase de John Frame, teólogo, que trabalha muito a questão de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, trabalha no meio do povo de Deus e como essa Trindade, esse Deus triuno, age, mesmo sendo um só Deus, porém subsistindo em três pessoas. Ele diz o seguinte: na criação e redenção, o Pai planeja, o Filho cumpre e o Espírito Santo aplica. Vou repetir. Na criação e redenção, o Pai planeja, o Filho cumpre e o Espírito Santo aplica. Isso tem muito a ver com essa porção que nós lemos. Jesus diz assim: eu estou voltando para o Pai. E vocês estão tristes. Mas eu estou voltando para o Pai para o bem de vocês. Porque quando eu voltar para o Pai,
eu enviarei o outro conselheiro. Por que outro? Porque Jesus era o conselheiro presente. E ele está dizendo, eu vou, e para o bem de vocês, eu enviarei o outro conselheiro. E depois Jesus continua dizendo que não apenas este outro conselheiro convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, mas também ele iria sustentar os discípulos e conduzir os discípulos em toda a verdade. Então, é Jesus que morre na cruz. É Jesus que efetua a obra da redenção. Ele paga o preço. Mas quem o enviou? O Pai o enviou. Então o Pai envia Jesus. Jesus paga o preço pela nossa redenção. Mas quem aplica essa obra tantos séculos depois? E faz com que aquela morte de Jesus lá em Jerusalém, há tantos séculos atrás, tenha efeito sobre você, sobre a sua vida, trazendo redenção. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Há uma tendência na igreja brasileira de diminuir a compreensão desta obra do Espírito Santo apenas à ideia de poder, principalmente relacionando isso aos dons, aos carismas. Para muitas pessoas, falta o entendimento de outros aspectos desta obra do Espírito Santo, porque elas olham para o Espírito Santo muito mais como uma força espiritual, um poder espiritual. Inclusive, essa é uma das marcas de algumas seitas. Negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, que ele tenha mente, que ele tenha sentimentos, e transformam o Espírito Santo, leem o Espírito Santo apenas a partir da ótica do poder e da manifestação desse poder na vida das pessoas. Isso é empobrecer aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina sobre o Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa noite, eu gostaria que nós fôssemos além. Eu não estou negando o aspecto carismático. Em que sentido? Sim, o Espírito Santo nos dá dons e talentos. Mas tem uma segunda bênção. Aí você vai entender por que ela me chamou de pentecostal. Eu disse que eu não sou pentecostal. Mas existe uma segunda bênção. Depois que você é salvo, você tem que buscar a bênção do batismo com o Espírito Santo. Essa é a doutrina pentecostal clássica. Ela separa a experiência da regeneração, da salvação, do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo. E ela se ancora na narrativa de Atos capítulo 2, porque lá em Atos capítulo 2, como nós sabemos, Jesus cumpre a promessa, ele derrama o Espírito. E ele batiza a igreja com o Espírito. E esse fenômeno irá se repetir mais algumas vezes sobre grupos distintos. Isso não acontece com o mesmo grupo de pessoas. Por exemplo, em Atos 2, sobre judeus. Depois, sobre samaritanos. Depois, sobre não judeus e nem samaritanos, os gentios. Mas na compreensão pentecostal, isso é uma coisa que a gente tem que continuar buscando. Aconteceu lá atrás e tem que acontecer individualmente para que você tenha o Espírito. Então você é salvo e depois salvo, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus. E qual é a evidência que você recebeu o Espírito Santo? Falar em línguas. E aí a gente começa a ter um monte de problemas, né? Porque, por exemplo, lá em Pentecostes não tem nada de língua estranha. Certa vez, uma irmã falou assim: pastor, ninguém na igreja que fala em língua estranha, ninguém vive Atos 2. Eu falei: oh, irmã, você já começou errado. Em Atos 2 não tem língua estranha, não. Mas como não? Aí fui lá, abri, li com ela, falei assim: ó, está dizendo que Pedro falava, os irmãos falavam lá em aramaico, que era a língua, não é, falada em Jerusalém,
E as pessoas de outros povos, judeus vindo de outros lugares, que falavam aramaico, entendiam nas suas próprias línguas. Não tem língua estranha aqui, irmã. Então você está dizendo que a gente tem que viver Atos 2, a gente tem que viver mesmo? Mas Atos 2 não existe língua estranha. Aí qual que é o grande problema? Se você falar assim, pastor já é pentecostal, eu tenho que crer, se eu sou pentecostal, que salvação é uma coisa, receber o Espírito Santo é outra, inclusive é a segunda bênção, e que para eu receber o Espírito Santo, eu vou saber que recebi o dia que eu falar línguas estranhas. Então, eu sou pentecostal? Não sou pentecostal. Creio no poder de Deus. Creio nos dons que o Espírito Santo pode conceder e Ele concede à igreja. Creio no batismo com o Espírito Santo, e eu vou explicar então o que é o batismo com o Espírito Santo, então, à luz da palavra de Deus. Creio até mais. Creio que eu sou selado. A gente vai entender o que é o selo do Espírito Santo. Você sabe o que é o selo do Espírito Santo? Vamos tentar entender. É uma das maravilhas de Deus sobre a sua vida. Creio que Ele tem um fruto para gerar em mim. Ah, se a igreja brasileira se preocupasse mais com o fruto do que com os dons. Ia melhorar demais a vida do povo. Mas você entende o que é o fruto? Inclusive a diferença do fruto e dos dons? E eu creio que como Ele é uma pessoa divina que habita na gente, habita em mim, habita em você que tem Jesus, eu creio que Ele quer um relacionamento mais profundo comigo. Por isso Ele deseja que eu esteja cheio da sua presença. Então são essas coisas que eu espero poder ajudar você a compreendê-las. E uma vez compreendendo, que isso deixe você encantado com a obra que esse Espírito Santo, que a Escritura nos ensina, está fazendo na sua vida, se você já se rendeu a Jesus Cristo como seu Senhor. Vamos então entender melhor o batismo com o Espírito Santo. Eu expliquei aqui qual é a doutrina clássica pentecostal. E eu disse, olha, eu não creio nisso. Isso para mim não é bíblico. Mas então o que a Bíblia nos ensina? Vamos lá em 1 Coríntios 12, verso 13. Vamos ler juntos? Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único quê? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, a quantos? A todos nós foi dado beber de um único Espírito. Jesus disse, eu vou subir ao Pai, porque eu enviarei o conselheiro. E Ele enviou. Atos 2, nós temos a manifestação do cumprimento da promessa. E como eu disse, é um evento que alcança não apenas judeus, mas alcança inclusive aqueles que os judeus nunca imaginavam que receberiam o dom do Espírito Santo. Agora que o Espírito Santo foi derramado e que Ele batizou a igreja, e que Ele inaugura essa nova era, chamada era evangélica, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, aquilo que o Senhor Jesus disse no texto que lemos, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo, é a experiência que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Então não existe separação entre o nosso novo nascimento, quando nós abrimos os olhos e compreendemos o amor de Deus através da cruz, e entendemos que somos pecadores e que nada podemos fazer por nós, e nos reconciliamos com Deus porque nós declaramos a nossa fé naquela obra que Jesus fez. Não se iluda, isso não nasceu de você mesmo. O que houve foi uma visitação do Espírito Santo de Deus em você, porque é Ele que convenceu você do seu pecado, da justiça que só Deus tem e do juízo que virá, que se você não estiver em Cristo, inclusive será derramado sobre você. E isso te levou a uma experiência de rendição, de entrega. Lembra? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Então,
para que inclusive pudéssemos ser salvos, não sou eu que fui atrás do Espírito, mas foi o Espírito que veio até mim. Não foi o que Jesus disse para Nicodemos? João capítulo 3, Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E é o nascimento do Espírito. E o Espírito é como o vento. Ele sopra onde Ele quer. Mas nasce de novo todo o que é nascido do Espírito. E aí Paulo aqui nos escreve que então, assim, todos nós fomos batizados. Batizados pelo mesmo Espírito. Eu não preciso, depois de me render a Jesus e ter Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não preciso buscar ter o Espírito Santo, porque Ele já veio até mim. E Ele já abriu o meu coração, a minha vida. E Ele já atua em mim. Inclusive foi por causa disso que veio a redenção, a salvação, a obra de Cristo sobre a minha vida. Não existem bênçãos separadas, mas é uma bênção só. A própria salvação está imergida na presença e na obra do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não existe crente de categoria diferente. O crente com o Espírito e o crente sem o Espírito. Não existe. E isso é reforçado em Romanos, capítulo 8, no verso 9, quando ele também está falando que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala então que porque estamos em Cristo, nós temos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E aí ele faz uma advertência. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Ou seja, se nós nos rendemos a Deus, e o Espírito Santo age em nós, nós não temos mais uma relação de paz com a nossa própria natureza. Nós guerreamos contra a nossa própria natureza, porque tem um Espírito que age dentro da gente. Nós não estamos em paz com as nossas tentações. Nós não estamos confortáveis com o nosso pecado. Isso é expressão de que o Espírito Santo de fato nos alcançou. E nós sofremos quando nós pecamos contra Deus. Por quê? Porque não estamos mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, ou Ele habita, ou Ele não habita. Ou eu tenho Cristo, ou eu não tenho Cristo. Ou eu nasci de novo, ou eu ainda estou morto nos meus delitos e pecados. E por quê? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a quem? A Cristo. Uma tia pentecostal, certa vez chegou para mim e disse assim, acho que os pentecostais gostam de pegar no meu pé, né? Ela chegou para mim e disse assim, oh, meu sobrinho, você é uma bênção. Que bênção que você é. Agora imagina que bênção que você ia ser se você tivesse o Espírito Santo. Eu que sempre ficava ali tentando administrar, sabe aquele churrasco de família que você fica ali, né? Pisando em ovos, para não virar discussão. Hoje em dia é pior ainda, né? Tem esquerda, direita, sei o quê. Chatice, né? Esse dia eu não aguentei, não. Aí eu falei assim, tia, se a senhora está dizendo que eu sou pastor, que eu sou uma bênção, que a única coisa que falta para mim é o Espírito Santo, eu quero dizer para o senhor que a senhora está dizendo que eu não sou crente. Não, meu sobrinho, eu não disse isso de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz, tia. A Bíblia diz. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito Santo, ele não é de Cristo. E a senhora está dizendo que eu não tenho o Espírito Santo, então eu não sou de Cristo, tia. Não, acho que você não está entendendo. Eu falei assim, tia, a senhora que não está entendendo. Reflete, pensa sobre isso. Aqui então nós temos uma aplicação muito importante para nós. Você já teve um encontro com Jesus? Jesus é o seu Senhor e Salvador? Então, meu irmão, minha irmã, louve a Deus. Você já é batizado. O Espírito Santo já está sobre você. Ele já te alcançou.
Você só não tem o Espírito se você não tem Cristo. Mas se você tem Cristo, você tem o Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito, é porque não tem Cristo. Entende? A promessa do batismo, de derramar o Espírito, já foi cumprida. Mas a Bíblia fala do batismo, contudo também fala do selo do Espírito Santo. Pastor, batismo e selo não significam a mesma coisa? Não. Vamos lá para o texto bíblico que nos esclarece muito bem o que é o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Os irmãos podem ler, por favor? Vocês estão vendo, a minha garganta está arrebentada. Né? Ontem, 10 horas de treinamento em Campinas, São Paulo. Pregação hoje de manhã. Alguns aconselhamentos no intervalo. E pregação agora à noite. Então vocês vão me ajudar. Amém? Amém. Então você não fica só sentadão aí não, tá, irmão? Ajuda aí, por favor, em nome de Jesus. Vamos lá, bem forte então. Quando vocês... Então, todos que têm a Cristo foram batizados no Espírito, porque inclusive sem o Espírito você nem seria convencido de que você precisaria de Cristo como Salvador. Mas estes mesmos são selados. E lá na revista atualizada tem um termo bem interessante. Diz assim, ele é o penhor. Aqui também usa a palavra garantia. Então veja o que é o selo do Espírito Santo. É o fato de que agora você tem uma marca espiritual. Você não a enxerga fisicamente. Você não pode vê-la através de um espelho comum. Mas ouça o que eu vou dizer para você. Satanás sabe aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. E esta marca espiritual em você, ela existe porque esse Espírito que te deu vida, regenerou o seu coração, para que você tivesse fé e te levou até Cristo, ele não apenas te levou à fé, mas agora ele habita em você. Então há uma marca e uma presença espiritual naqueles que creem em Cristo. E o que a Escritura está dizendo? Você vai levar isso com você até o dia que você se apresentar diante de Jesus. Porque é a garantia. Deus é maravilhoso demais. Ele salva a gente, Ele alcança a gente, e Ele coloca na gente a garantia de que Ele mesmo vai sustentar a nossa fé e vai nos levar à plena salvação. Como não amar esse Deus? Como não ser grato a esse Deus? Certa vez eu era seminarista, primeiro ano. Naquela época eu pegava o ônibus estudantil plantando uma igreja em Nerópolis. Pegava o ônibus estudantil ali por volta de 5 da manhã. Geralmente estava escuro. E esse dia não estava apenas escuro, estava chovendo. Um dia mais frio. Eu desci lá aqueles 700, 800 metros de distância entre a minha casa e esse ponto onde o ônibus passava, e fiquei ali encolhido, debaixo de uma marquise, aguardando o horário do ônibus chegar. Atravessou um homem, com aspectos de um morador de rua. Ele atravessou a pista, veio lá do outro lado, olhou para mim, começou a rir de um modo muito sarcástico. E disse assim, você é dele. Você é dele. Eu olhei para ele e falei assim, e você está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Pum no chão. Era a fala de um demônio. Um homem opresso, que é guiado a chegar até mim, sei lá com que propósito naquele demônio, mas como
o demônio não resiste ao nome de Jesus, ele teve que vazar fora, ir para fora, e depois fui ali evangelizar o homem enquanto o ônibus chegava. Mas veja só, ouça o que eu estou te dizendo. Se você está em Cristo, há uma marca em você que qualquer demônio, qualquer força espiritual sabe que você tem. É por isso que nós não podemos admitir a ideia que um crente genuíno fique possesso. Porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele foi selado, ele pertence a Deus. Ser selado significa, aqui propriedade exclusiva do Criador. Redimido por Cristo. Pergunta. A Bíblia está falando do fruto ou dos frutos? Hã? Gente, vocês estão confusos, né? Vamos voltar. Mas aqui o fruto. Então, presta atenção. Aquele negócio lá do departamento infantil de 1800 granadas de rolha, aquilo estava errado. A árvorezinha, o fruto do amor, bondade, benignidade, está errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Viu, irmão? Nossa, eu tenho o fruto do Espírito Santo do amor, só não tem domínio próprio. É o fruto. O que isso significa? Faz diferença, pastor? Uma diferença gigante, ué. Porque se são os frutos, eu vou olhar e falar assim, não, esse fruto eu já tenho, esse aqui eu não tenho. Mas se eu entendo, é o fruto, presta atenção, tudo isso aqui trabalha o quê? O seu caráter. O seu mundo interior. O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo, de um modo integral, independente da sua personalidade, independente do seu temperamento, não, pastor, eu não tenho mansidão porque sou muito bravo. Pois é, mas o Espírito Santo pega gente brava e dá mansidão. Mas não dá só a mansidão. Junto com a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a paciência, a alegria, o amor, porque isso é o que é gerado em nós, que fomos batizados e selados pelo Espírito Santo, quando nós estamos alimentando a nossa comunhão com Ele. Você não vai ter uma parte, você vai ter o fruto. Todas essas dimensões, e observe, está dizendo aí que contra elas não há lei. Quem pode entrar dentro de você e arrancar um negócio desse aqui? É de dentro para fora. Ninguém pode tirar de você. Porque é obra do Espírito Santo dentro de você, forjando, transformando o seu mundo interior e transbordando para fora. Meus amados irmãos, o que nós precisamos mais observar em nós mesmos não é que dom espiritual o Espírito Santo está nos dando, mas sim, eu estou evidenciando esse fruto, esse resultado da presença do Espírito Santo de Deus, ou eu estou caindo naqueles erros que a palavra de Deus insiste que eu devo evitá-los, entristecer o Espírito, apagar o Espírito, e com isso, aquela velha natureza está em ebulição e mostrando as suas garras, os seus dentes, que aí sim, o texto anterior diz o quê? Os frutos da carne são. Mas a contraposição é o fruto do Espírito Santo. Se nós entendemos isso vai gerar um anseio em nós por aquilo que nós também precisamos entender, além do batismo e do selo e do próprio fruto, que é o enchimento do Espírito Santo. Por que nós precisamos entender o enchimento? Porque apesar do Espírito Santo soberanamente poder nos avivar, nos quebrantar, nos visitar de um modo extraordinário, a hora que Ele quiser, quando a gente fala do enchimento do Espírito Santo, nós somos chamados a uma responsabilidade.
E aí eu posso observar. É algo que eu posso fazer uma autoanálise. Eu tenho evidenciado o fruto do Espírito Santo. Ele está aparente, agindo em mim, de modo com que isso tem impactado a minha vida, meus relacionamentos, minhas escolhas, o modo com que eu lido com os problemas, a minha relação com a sociedade. E aí, à medida que eu observo, olha, eu tenho consciência que eu sou crente, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou selado pelo Espírito Santo, mas eu não tenho visto a evidência do fruto do Espírito Santo em mim como eu gostaria. Então você tem que entender esse chamamento bíblico para uma vida cheia. Vamos lá para o texto que fala sobre isso? Efésios 5, versos 18 e 19. Mais uma vez, irmãos, vamos lá. Não... Amém, amém. Deixe-se encher. Qual é o desejo do Espírito Santo que foi derramado, e nele todos nós fomos batizados, que nos selou e habita em nós? O desejo do Espírito Santo é comunhão conosco. É uma vida relacional conosco. É visitar a nossa alma, o nosso coração, e andar com a gente em novidade de vida. Mas você há de concordar comigo numa coisa: nós não somos constantes. Nós não somos constantes. É provável que você olhe para você mesmo e veja momentos na sua vida com Jesus em que a sua caminhada foi mais profunda, mais apaixonada, mais comprometida. E aí você começa a perceber que talvez você não esteja tão cheio do Espírito Santo como às vezes você já esteve. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo, fazendo inclusive essa contraposição, usando a figura da embriaguez, daquilo que entorpece, ele diz assim: não vá por esse caminho, mas encha a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Deixe ele encher você. Por que o texto, eu gosto muito da tradução da NVI, deixe-se encher, ao invés de enchei-vos? Porque o desejo do Espírito Santo, ele está aí para encher, para inundar a nossa vida, o nosso coração. Quem coloca as barreiras, e quem muitas vezes se levanta contra esse enchimento, somos nós mesmos. E é interessante que o texto diz que à medida que a gente se deixa encher, a gente fala com salmos, a gente canta, a gente louva. Sabe que isso mostra para a gente? Que quando o Espírito Santo começa a fazer esse movimento de preenchimento do nosso coração, a gente começa a ter um prazer renovado em algumas coisas. Nossa, hoje tem culto. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou louvar, hoje eu vou exaltar o Senhor, hoje eu vou ouvir a palavra, mas um coração esvaziado, meu irmão, minha irmã, às vezes você vem para cá arrastado, por obrigação religiosa, mas não há alegria, não há prazer, não há satisfação. Aí chega lá na quarta-feira, na terça, na quinta, e aí, será que eu dou uma olhadinha aqui no Big Brother ou vou lá na candeia? Aí o Big Brother, meu Deus do céu, você está doido. Você está doido. Fica mais interessante, mais atrativo para você do que estar com os irmãos em oração, em louvor,
falando em salmos, falando da palavra, compartilhando as coisas de Deus, entende? Mas a boa notícia é que o Espírito Santo, que um dia nos regenerou e nos salvou, e por isso nós fomos batizados nele, e que um dia nos selou, e ele continua habitando em nós, porque ele é a garantia, ele continua nos chamando à comunhão. A gente não precisa continuar assim. Isso pode mudar. É por isso que a palavra de Deus está dizendo: deixe-se encher. Deixe-se encher. Ó Senhor, então encha o nosso coração. Que o Teu Espírito nos renove nesta noite. E que o Senhor, ó Deus, gere em nós uma fome, uma sede espiritual, que nos leve a uma comunhão mais profunda contigo, através do Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra e por nos encorajar a uma vida mais intensa nesta noite. E nós sim, Senhor, pedimos, doce presença, presença santa, vem sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.